presente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Público presente, aquele que nos assiste nas redes sociais. Meu boa noite a todos. Satisfação muito grande nessa noite estar mais uma vez nesse lugar. A honra e a glória sempre vai ser de um Deus que vive, que reina para todo sempre. Senhor presidente, eu quero começar de uma forma diferente nessa noite. A gente tem um amigo da gente fazendo aniversário no dia de hoje, o Valci Tuica. Meus parabéns, Tuica. Muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus continue te iluminando, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E que Ele te conceda bênção do céu, que derrama sobre você, sobre a sua família, aquilo que você mais anseia. Que Deus sempre esteja te iluminando. Queria eu ter tido o privilégio de conhecer você fora de política alguns anos atrás. Ser um exemplo de homem, exemplo de chefe de família, exemplo de pessoa, exemplo de político. Eu tenho certeza que se 80% dos políticos do Brasil fosse a metade que você é, a nossa política seria diferente. Gratidão por ser seu amigo. Senhor presidente, nessa noite eu quero aqui fazer alguns pedidos. Porque é pedido em que eu já fiz esses pedidos. Eu quero reiterar alguns pedidos que eu fiz nessa casa há 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Ô Vitor, por favor, passa para mim a situação da rua Hermes Antônio da Silveira. Essa rua ela fica localizada no bairro do Quilombo, onde a minha infância, praticamente eu passei a minha infância todinha nessa rua. Nós entramos, fizemos uma troca desse calçamento, porque até então as manilhas dessa rua estavam toda entupida. Época de chuva alagava essa rua, invadia, a água invadia casas. Mas, senhor presidente, o que me traz nessa noite é um desejo muito grande. Eu queria que o nosso prefeito Romário estivesse nessa casa, porque foi promessa nossa de campanha que nós iríamos asfaltar essa rua com recurso próprio. Mas eu não estou aqui criticando o prefeito. Eu quero dizer o seguinte: se a metade dos prefeitos que se passaram no município de Iuna tivesse trabalhado, contribuído com o município, a nossa cidade seria uma cidade conhecida como a princesa do Caparaó. Eu sinto às vezes inveja de ter a nossa cidade de Irupi, que é filha de Iuna, ser chamada princesinha do Caparaó. Mas mesmo assim, eu fico feliz de saber que está se findando esses 4 anos. Muitos que estão sentados, até mesmo eu, pode talvez não voltar para essa casa. Mas muitos deixaram a sua história marcada. Eu, como morador do bairro do Quilombo, lutador por esse bairro que praticamente mantém a cidade de Iuna de pé, porque se nós analisarmos um pouquinho e tivermos consciência, a gente vai ver que a maior população, ela se localiza no bairro do Quilombo, onde, infelizmente, a maioria dos prefeitos, dos vereadores que já se passaram nessa casa, e dos prefeitos que já se passaram pela prefeitura, não tiveram sequer o carinho, a atenção com o bairro. E eu sempre friso numa palavra: estamos aproximando de eleição.
candidatos, pré-candidatos a vereadores, vereadores que já se passou por essa casa, que poderia representar o bairro junto com a minha pessoa. Infelizmente, parece que eles esquecem do bairro. Mas eu não vim aqui criticar nenhum vereador, acho que cada um tem a sua história, cada um vai marcar, cada um vai fazer aquilo que sentir no coração. Ô Vitor, agora passa para mim a escola Deolinda Amorim. Eu queria que os senhores prestassem bem atenção. Isso aí é a quadra da escola Deolinda Amorim. Eu posso bater no peito e dizer que da reforma desse colégio, eu participei. Onde eu terminei meu ensino fundamental nessa escola, onde eu estudei por muitos anos. Acredito eu que algum dos vereadores que estão aqui estudou nessa escola também. Nós pegamos essa escola, conhecido como um elefante, paralisado. Aquele elefante que nem a muleta consegue mover as pernas dele mais. Está demorando um pouco a reforma, mas tudo que se vai fazer tem que ser demorado. Todos os dias que eu estou na cidade de Iuna, eu tenho o privilégio de entrar e subir dentro do colégio. Inclusive, até no dia da faxina no colégio, eu posso dizer que eu fiz parte. Que eu ajudei as funcionárias da prefeitura estar ali lavando esse colégio, porque eu não vejo a hora de nós verdadeiramente entregar esse colégio à população de Iuna. Esse é o colégio que está ficando modelo para ser seguido para todas as outras cidades. Imaginamos nós um colégio desse tamanho, um prédio com essa estrutura, ter sido simplesmente fechado a porta. Eu digo e provo. Porque no início do meu mandato, eu fui com a secretária Edna nesse colégio. Era triste de se ver a situação que estava esse colégio. Era computador em cima de computador, mesa em cima de cadeira, cadeira em cima de mesa. Parece que os inquilinos em que moravam nesse colégio se amontoou tudo, porque não tiveram a coragem de ver a necessidade que o povo do Quilombo tem enfrentado. A única coisa que a gente tem no bairro do Quilombo era esse colégio. E aí se passa um administrador na prefeitura e fecha a única porta de esperança que a gente tinha. No bairro do Quilombo a gente não tem uma quadra de esporte. A gente não tem uma praça digna onde podemos pegar a nossa família e levar na praça. Onde não se tem nada. O que me deixa triste é de saber que podia ser tão diferente se todo mundo olhasse não somente para o seu umbigo, mas olhasse para o próximo. Eu tenho certeza absoluta disso que eu vou falar nessa noite. Esse colégio, ele vai atender mais de 1000 crianças. E eu tenho um privilégio muito grande de saber que eu fiz parte desse colégio. No entanto, que eu fui até campeão. Tinha uns torneios interclasse, a gente foi campeão nesse colégio. Mas, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho, senhor presidente, em questão desses caminhões que trafegam em nosso centro da cidade, entornando material, sujando as nossas ruas. A resolução do COTRAN regulamenta o uso de lonas no transporte de cargas e granel. Tem uma história bem pequena que eu vou ler aqui, os senhores entenderem um pouquinho de fato onde eu quero chegar com tudo isso.
Muitos caminhões trafegam sem o devido cuidado para garantir que a carga não se espalhe pelas ruas. A lei do COTRAN, toda empresa que trabalha com transporte de terra, entulhos e outros materiais do gênero deve usar lonas para evitar que a sujeira se espalhe pela cidade. Mas não é isso que os partenses têm presenciado. Caminhões, basculhantes e caçambas têm trafegado livremente pelas ruas, sem muita preocupação com a manutenção da limpeza. O que nós, senhores vereadores, podíamos criar nessa casa de leis? Toda empresa em que transporta material e que suja a rua, ela tinha que ter um mínimo de senso de humor, de pedir a algum dos seus funcionários depois para voltar a limpar a rua. Porque quem sofre com isso é a administração, as empresas, lojas em que vende uma roupa. Quantas vezes a prefeitura tem que passar lavando a rua, sendo que não é de responsabilidade da prefeitura, sendo que a empresa está ganhando pelo frete e está fazendo sujeira. É triste. Mas esse é o país que escolhemos viver. É a cidade o qual moramos. Mas existe coisas, existe algo. Se os senhores vereadores, junto comigo, aceitar, a gente podíamos criar uma lei. Porque, no mínimo, a gente manteria pelo menos centro da cidade e algumas ruas do bairro onde trafegam mais limpa. Porque se você passar aqui, perto do PAMI, perto do fórum, perto da rodoviária, você vai ver que é lamentável a quantidade de material que eles entornam para a rua. Sem saber quem vai limpar, sem saber aonde vai prejudicar. Gente, isso é saúde pública. Uma senhora de quase 70 anos, bem próximo ao fórum, ela escorregou em uma terra entornada por um caminhão. Aí eu faço uma pergunta aos senhores: se ela tivesse se machucado, onde que ela poderia recorrer? Infelizmente, ficaria sem resposta, assim como nós estamos sem resposta. Senhor presidente, era o que eu tinha para essa noite, acho que meu tempo até acabou, mas não passou nada, não apertou nada. Tenha todos uma ótima noite, que Deus possa guardar, livrar e proteger cada um nessa noite, e que nós possamos orar juntos, pelo estado do Rio Grande do Sul. Que cada dia que eu vejo jornal, cada dia a situação fica pior. Tenha todos uma ótima noite, ficam todos com Deus.